O ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, eles seguiram o mesmo caminho nessas falas de hoje e demonstraram uma certa resistência a um código de conduta defendido pelo presidente do Supremo, Edson Fachin. Jussara. Oi, Márcio. Boa noite para você, Caio e todos que nos acompanham hoje. Olha, Márcio, este julgamento hoje falava sobre regras para o uso das redes sociais por parte dos magistrados. É neste contexto que essas declarações do ministro Alexandre de Moraes e também do ministro Dias Toffoli, elas foram ditas, nesta tarde. E aí, Márcio, o que foi dito ao longo do dia, o que foi confirmado também durante o julgamento, enquanto os ministros davam seus votos, é que esse julgamento que tratava sobre a regra de uso das redes sociais por magistrados acabou virando também um modo para que esses ministros, tanto Toffoli quanto Moraes, alvos inclusive de pressão nos últimos dias por causa do Banco Master, dessem aos seus recados por conta daquela proposta do presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, de criar um código de conduta, um código ético para o Supremo Tribunal Federal. Então, é neste sentido que a gente precisa ler e entender essas declarações, tanto do ministro Moraes, que ele é criticado pelo contrato feito pela sua esposa, a advogada Viviane Barsi de Moraes, que atendia ali o Banco Master, e também o próprio ministro Dias Toffoli, que é relator desse caso Master e é criticado tanto por ter pego carona num jatinho para ver a final da Libertadores com um dos advogados do caso Master e também pela relação dos seus parentes ali com relações com o Banco Master. Então, tudo isso, Márcio, vem, claro, nesse recado, que antecipa, de fato, uma resistência de parte de ministros a essa conduta, esse código de conduta proposto por Edson Fachin. O que a gente observa, de modo geral, dentro da Corte, Márcio, é que há essa resistência e, sobretudo, de que criar regras, um novo conjunto de regras agora, seria expor a própria Corte, o próprio Supremo Tribunal Federal, num período eleitoral. Então, essas manifestações, tanto de Moraes quanto dos Dias Toffoli, vêm nesse sentido, antecipa essa tendência ali de uma resistência a essa proposta de Edson Fachin, que, como a gente contou nesta semana, durante a abertura do ano judiciário, Edson Fachin anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora dessa proposta, desse texto, mas também já é uma sinalização do próprio presidente da Corte, até para tentar convencer os ministros e evitar essas resistências, de só de fato discutir e colocar para votar esse código de conduta depois do período eleitoral. E aí só chamo mais atenção para um detalhe, Márcio. Esta é a primeira manifestação direta do ministro Alexandre de Moraes sobre esse caso. Obviamente, nem ele, nem Dias Toffoli citaram o Banco Master, mas toda essa leitura, como eu disse anteriormente, deve ser feita a partir deste contexto, a partir desta pressão que esses dois ministros, especificamente, vêm sofrendo neste caso envolvendo o Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro.